Pessoal, agora vamos começar. Obrigado pela paciência, aqueles que chegaram no horário, com esses 5 minutinhos aí, para permitir que o pessoal que estava entrando pudesse chegar e participar desde o começo. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir esse tema que é tão relevante, que na verdade não é o tema, né? São três temas em um, são três temas que se somam, né, nesse conceito. Inner definiu chamar de Customer Triangle, porque a gente está falando, na verdade, de três conceitos que estão em evidência aí no mundo corporativo. Eu vou compartilhar a minha... E se vocês enxergarem, me digam. Todo mundo enxergou? Quem enxergou? Se alguém levanta... Opa, boa aí. Então o pessoal está levantando a mão para me ajudar. Muito obrigado. Então agora é a gente mergulhar nesse tema interessante aí. E eu queria começar falando nessa história de Customer Triangle. Quando a gente fala de Customer, a gente fala de marketing, é uma relação direta, né? E essa história de que o cliente é importante, de que o cliente está no centro das decisões da empresa, que o cliente deve mover a empresa, da época, essa história como se ela fosse, né? Em 1988, faz um bom tempo, eu comecei a estudar marketing na EM, e essa é a primeira edição do livro do Kotler. Eu ainda tenho ela, está aqui. A primeira edição do livro do Kotler no Brasil, na verdade era a terceira lá nos Estados Unidos, que virou a primeira aqui no Brasil. E eu comecei jovem, comecei a estudar, tinha acabado de fazer química na Unicamp, não tinha me encontrado, e aí fui estudar marketing na SPM. E fiquei maravilhado, né? Chegou numa determinada aula lá, o professor falou: olha, agora o mundo mudou. O foco não é mais em quem produz, né? O foco não é mais na produção, o foco não é mais em ter o produto, o foco é entender e atender o cliente. O foco agora está no cliente. Eu falei, poxa, que legal, faz isso. Né? E aí eu fiz a faculdade, tive a sorte de ser um dos trainees da Unilever. Eu entrei na Unilever em 93 como trainee, e a hora que eu cheguei na palestra inaugural, o presidente falou: olha, a Unilever tem uma coisa para vocês que é muito importante, que a partir de agora o foco é no cliente, o negócio não é o produto. Isso está acontecendo na Unilever no mundo inteiro, o nosso foco vai ser sempre o cliente é que manda no jogo. O jogo está na mão do cliente. Eu falei, poxa, parece que eu já tinha ouvido isso, né? Aí no ano 2000 eu trabalhava como executivo na editora Abril, e o Kotler, né? Poxa, o meu velho, a minha velha referência lá da época de faculdade, né? Já mais de 10 anos que eu estava formado, veio para o Brasil, veio na HSM falar, e aí na palestra ele disse: agora o negócio é o seguinte, agora o foco é no cliente, agora o cliente é que manda no jogo, porque o mundo está diferente, né? E aí em 2013 eu fui fazer meu pós-MBA, depois de MBA na USP, na GV, eu fui fazer um pós-MBA na FIA, e a hora que eu cheguei lá, né, adivinha qual era a história, né? Quer dizer, não, foco agora é no cliente, né? Gente, é a mesma tecla sempre. O que a gente precisa ter consciência é que em qualquer mercado onde existir assimetria entre oferta e demanda, o cliente é que vai mandar no jogo. Ou seja, se eu tenho mais gente querendo comprar do que vender, quem produz é que manda no jogo. Se eu tenho mais gente querendo vender do que comprar, quem manda no jogo é quem compra. Então, é uma característica natural dos mercados de assimetria, tá? Pendo para o lado do consumidor, que o consumidor é que mande no jogo. Tem muita gente produzindo, pouca gente querendo comprar proporcionalmente. Então, eu tenho essa simetria leva a um foco consumidor. Então, apesar de ter todo esse vocabulário novo, o que a gente está falando é algo que
tá na essência do sistema capitalista, principalmente depois da década de 50. Né? Agora, Yuri, embora, né, cara, porque é a mesma coisa. Não, o que eu estou querendo dizer é que o que a gente faz é a mesma coisa. O que é garantir que consiga a preferência do cliente, a fidelidade do cliente, a manutenção do cliente na minha carteira. Isso é o que eu faço. Mas, perdão. Mas o resto vem mudando bastante, né? Que é o como eu faço, perdão, quando eu faço, quem faz, né? A gente vai falar agora sobre, ao longo do papo, sobre uma função que é o CCO, né? O Chief Officer, mas será que o CMO, né? Que é o Chief Marketing Officer, não é a mesma coisa, né? Então, tem algumas mudanças, né? Qual é a diferença dessas coisas, né? Onde, quanto se gasta, quanto se investe nisso e por que a gente está fazendo isso e principalmente, né, o como a gente está fazendo isso. Então, existem mudanças relevantes. O que está movendo toda essa cadeia, né, é um aumento brutal na quantidade de alternativas e de informações. Quanto mais alternativas o cliente tem, mais o jogo está na mão dele. Quanto mais informações o cliente tem, mais está na mão dele. No passado, o cliente tinha poucas alternativas e poucas informações. Quem produzia, mandava no jogo. Agora, a partir de um determinado momento, como eu disse para vocês, desde a década de 60, 70, isso mudou, eu passei a ter mais alternativas, mais informações, e aí, com a chegada da tecnologia, isso se acelerou de uma maneira brutal. Então, a gente passou a ter muito mais alternativas e muito mais informações, né? As informações podem vir da internet, de uma busca que eu faço no Google, ou podem vir das redes sociais, né? As pessoas se influenciando. E as informações e as alternativas vêm desses canais. Né? Isso faz com que o cliente mude o tempo todo. O cliente muda com mais velocidade. O ser humano sempre evoluiu, o ser humano sempre mudou, mas agora ele muda numa velocidade estonteante, porque ele recebe mais informação, ele passa a desejar coisa que ele não desejava, ele passa a ter pontos de vista políticos que ele não... Quer dizer, imagina sei lá, 30, 40 anos, se as pessoas, né, se o grosso das pessoas tinham uma opinião sobre a eleição nos Estados Unidos. E a gente nessa, né, uma boa parte das pessoas dizendo que preferia um ou outro candidato, o que significa que a gente tem acesso a informações, né, que a gente não tinha, e não é só o acesso à informação, mas é o acesso à informação numa quantidade com um nível de detalhe incrível, né? Isso faz com que a gente mude, a gente aprende novas maneiras de viver, a gente aprende novas maneiras de encarar a vida, a gente conhece novas religiões, novas comidas, novas perspectivas, e isso tudo faz com que a gente mude muito rapidamente. Tá? Então, o consumo está mudando muito rapidamente, e aí ele muda a forma dele consumir. Tá? E para encarar essa nova forma dele, a gente tem ouvido falar em 3 abordagens, né, 3 maneiras de pensar o papel do cliente na organização, que é o Customer Centricity, né, o Customer Success e o Customer Experience. A gente resolveu chamar isso de Customer Triangle porque são 3 ações que estão ocupando cada vez mais espaço no mundo corporativo e estão dando uma nova perspectiva à forma em que fala, como isso acontece. Né? Então, a gente vai começar a falar aí sobre o Customer Triangle, tá ok? Pessoal, já que eu vou entrar no detalhe, o som tá legal, eu tô com um microfone novo aqui, de repente eu desconecto o microfone, alguém, se ele não tiver legal, tá legal? Tá dando para ouvir bem? Deixa eu ver aqui no bate-papo, se alguém puder... Tudo ok? Todo mundo ouvindo bem? Tá ok. Deixa eu ver aqui.
Ah, ó o Petreca dizendo, é chique o microfone, mas pelo jeito ele tá picando aí. Deixa eu tirar aqui o microfone e vamos ver se ele fica melhor. Espera aí. Deixa eu mudar aqui o som. Estão me escutando? Voltaram a me escutar? Beleza. Tá melhor? Não tá picando? Maravilha. Ótimo, então vamos em frente. A gente vai falar sobre cada um desses três pilares aí da área de consumo. Tá? Então, que é o Customer Centricity, o Customer Success e o Customer Experience. Tá? Qual é a pegada central do Customer Centricity? Né? Ao invés de definir cada um deles, o que ficaria um pouco chato, o que eu fiz foi colocar para vocês qual é a pergunta-chave de cada uma dessas abordagens. Né? Qual é a pergunta que o Customer Centricity tenta responder? A pergunta é a seguinte: como é que eu garanto que a estrutura, os processos e a cultura da minha empresa estejam desenhadas para que o cliente certo seja a engrenagem central? Então, como é que eu me organizo dentro de casa? Como é que eu me organizo dentro da minha empresa? Processo, projeto, estrutura, cultura, para que a empresa funcione ao redor do meu cliente, que o cliente seja a engrenagem central nesse processo. Tá? O que é o Customer Success? O que eu faço para que o cliente consiga extrair todo o benefício do meu produto e atingir os objetivos dele de forma que ele seja fiel ou até um defensor da minha marca. Então, o cliente comprou o meu produto e aí ele vai usar. Se ele usar com muito sucesso, ou seja, se ele atingir os objetivos dele, se ele gostar do que ele está usando, ele com certeza vai se manter fiel e vai até, de repente, divulgar o meu produto, vai ser um defensor do meu produto. Então, por isso que a gente chama isso de Customer Success, que é a área responsável por fazer que o cliente tenha sucesso com a aquisição do produto, seja ele um sucesso pessoal, seja ele um sucesso profissional, seja ele um sucesso da organização. Tá? E o Customer Experience, que é como é que eu faço para que cada contato que o meu cliente tem com a minha empresa seja fonte de satisfação racional e conexão emocional, principalmente conexão emocional, com a minha empresa, com a minha marca e com o meu produto. Então, em cada experiência que eu tenho, como é que eu garanto que o meu cliente se sinta bem e sinta que ele está sendo atendido naquilo que ele esperava ser atendido. Para situar essa situação, vamos usar como ponto de partida a compra, o momento em que o cliente compra o produto. Né? No momento em que o cliente compra o produto, é o marco central da análise dessas três tendências aí. Né? Então, o Customer Centricity cuida principalmente do que acontece antes da compra. Tá? O Customer Centricity cuida de garantir que eu estou bem estruturado ao redor do cliente para que ele faça a compra e continue comprando. É óbvio que isso é um modelo, isso é uma simplificação. Depois que a compra acontece, o conceito de Customer Centricity continua sendo importante, mas ele é principalmente importante na estruturação da organização. Aí depois da compra, eu tenho o Customer Success. Eu comprei, eu quero ficar super satisfeito, eu quero usar, eu quero saber usufruir de todos os benefícios do produto que eu comprei. E aí, então, entra a área de Customer Success. E a Customer Experience atravessa todo esse percurso, desde o momento em que o cliente pensa em comprar o produto até o momento em que o cliente vai comprar por uma segunda vez ou uma terceira vez o produto. Então, a Customer Experience está distribuído ao longo de todo o processo. Tá? O que tem em comum
nos três conceitos: Customer Experience, Customer Centricity e Customer Success. Algumas ideias são comuns aos três conceitos. Uma ideia central, talvez seja a mais importante de todas, que abraça as três tendências, é o desafio de entender profundamente o meu cliente. Se eu não entender profundamente o meu cliente, eu não vou conseguir ser centrado nele, eu não vou conseguir fazer ele ter sucesso e eu não vou conseguir fazer ele ter uma boa experiência. Então, e isso está na essência do marketing, isso está na essência da relação com o cliente, que é entendê-lo. Se eu não conseguir entender ele profundamente, eu não consigo ter sucesso, né? Existem muitas formas de entender, né? Essas duas primeiras que eu estou colocando aqui para vocês são as formas mais tradicionais de entender o cliente, que é fazendo pesquisa qualitativa e fazendo pesquisa quantitativa, né? Pesquisas que têm mais profundidade e menos amplitude, que são as pesquisas qualitativas, e pesquisas que têm maior amplitude tendem a ter uma profundidade menor, que são as pesquisas quantitativas. Mas, nessa nossa era contemporânea, existem duas formas adicionais de se observar o consumidor e que está cada vez mais evidente, né? Que é acompanhar o comportamento dele na rede, seja acompanhar matematicamente mesmo, né? Acompanhar no sentido de fazer com que ele deixe, na medida em que ele vai deixando pegadas pela rede, pela navegação, eu vou conhecendo um pouco mais sobre o comportamento dele, né? E a etnografia. A etnografia é uma técnica da sociologia onde a pessoa mergulha dentro de uma realidade para entender aquela realidade social. As pessoas, quando falam de etnografia, falam, eu sei, o design thinking, o Tim Brown, que foi o presidente, o fundador da IDEO, né? Ele fala muito sobre etnografia, que é, ao invés de fazer pesquisa, ir lá e viver a experiência no lugar do consumidor, né? E o Tim Brown realmente foi o cara que popularizou esse conceito, mas só para a gente não perder a perspectiva histórica, né? Quem fez isso pela primeira vez foi a Patricia Moore, que era designer nos Estados Unidos, né? Do lado esquerdo aí da tela tem uma foto dela, e do lado direito tem outra foto dela no mesmo ano, né? A Patricia Moore, ela tinha que projetar alguns produtos para pessoas mais velhas, e ela falou, eu quero entender como essas pessoas fazem. Então, ela colocou óculos meio embaçados para não enxergar bem, ela enfaixou os joelhos e o cotovelo para diminuir a mobilidade dos braços e das pernas, ela usou um tipo de um colete que deixava ela mais pesada e curvada, né, para ela experimentar o que era ser uma pessoa mais velha, né? Então, essa tendência da etnografia de se colocar no lugar do consumidor é talvez um caminho mais profundo, mais denso de entender o seu consumidor para você poder rumar em direção a essa história do Customer Centricity, do Customer Experience e do Customer Success, né? Quando a gente conhece o consumidor, a gente tem insights que podem ser transformadores, né? Essa geração que olha aí e assiste o Netflix por streaming, talvez não se dê conta que o Netflix começou com um grande sucesso a partir de um insight que o fundador dele teve na época das fitas de videocassete, né? O fundador da Netflix, toda vez que ele alugava uma fita, ele esquecia de devolver, e por esquecer de devolver, ele pagava um monte de multa, ele ficava super bravo que ele tinha que pagar a multa na devolução das fitas, e aí ele falou, e se tivesse um esquema que não tinha multa? Né? Puxa, mas se não tiver multa, as pessoas vão ficar para sempre com a fita, e depois vai ficar... O que eu posso fazer? Ele pensou criativamente, e o que ele fez? Ele criou um mecanismo em que você pedia pelo correio um filme, ele mandava o filme pelo correio, e você podia ficar o tempo que você quisesse com aquela fita, que você não pagava a multa. Mas você só podia pedir a segunda fita, a outra fita, né, na medida em que você devolvesse a primeira, né? E isso acabou criando
isso acabou criando esse negócio maravilhoso, né, que é o negócio do Netflix. Deixa eu ver, tem alguma mensagem aqui, deixa eu ver se tem alguém. O que você chamou de satisfação racional? Legal. A satisfação racional que o Dário Diniz está perguntando, eu vou explicar isso um pouco melhor, mas a satisfação racional é quando eu entendo o benefício funcional do produto. Eu compro o produto pelo benefício funcional que ele tem, né? Eu compro um carro para me locomover, né? Isso é a satisfação racional. Mas eu também posso ter uma conexão emocional com o carro na medida em que ele tem símbolos e significados diferentes do que simplesmente me levar para um lugar do outro, ligado à beleza, de repente ligado à velocidade, ligado ao status, etc. e tal. Tá joia? Mas a gente volta a falar nisso quando eu falar do Customer Experience. Se alguém tiver outra dúvida, não hesitem, né? Faça como o Dário e deixa aí a sua pergunta. Bom, outro conceito, né? Que é, só para fechar a ideia, perdão, o que eu estou dizendo então é que conhecer o cliente, né? O fundador da Netflix, ter se colocado na pele do cliente, porque na verdade ele era um cliente, fez com que ele tivesse um insight sobre o cliente que ele não teria caso ele simplesmente fizesse pesquisas, né? O Akio Morita, fundador da Sony, costumava dizer: não pergunte para o seu cliente o que ele quer, porque ele não sabe o que é possível. Muitas vezes ele não sabe o que é possível porque ele não conhece a tecnologia disponível, e muitas vezes ele não sabe o que é possível porque ele não teve o insight, por exemplo, que o fundador da Netflix teve. Então, é importante eu desenvolver cada vez mais mecanismos para conhecer e acompanhar o meu cliente. Outra ideia central que abraça os três conceitos, né, é a ideia de cliente certo. Né? O que significa isso? Não vale a pena criar uma experiência para um cliente que não seja rentável para você a longo prazo. Não vale a pena centrar toda a sua organização em um cliente que não esteja disposto a remunerar por tudo que você está criando para ele. E também não adianta eu ficar investindo no sucesso de um cliente que, mesmo que ele tenha sucesso, ele não vai compartilhar esse sucesso comigo. Então, uma outra ideia importante nesses três pilares é pensar quem são os clientes certos, quem são os clientes que têm realmente potencial para gerar bons negócios a longo prazo para mim. Isso não significa que eu tenha que ganhar dinheiro com o meu cliente hoje, mas significa que eu tenho que ter, sim, a perspectiva de ser, de construir uma relação mutuamente benéfica com o meu cliente, né? E, Yuri, como é que eu sei qual é o meu cliente certo? Não existe uma metodologia específica para isso, né? Geralmente as empresas aprendem isso por tentativa e erro, mas uma coisa, um caminho importante para eu identificar qual é o cliente certo é olhar para as minhas competências essenciais, olhar para o que eu sei fazer bem e oferecer aquilo que eu sei fazer bem para o cliente que valoriza aquilo que eu sei fazer bem. Porque nem todos os clientes valorizam tudo que eu tenho para oferecer. Que é o conceito de competências essenciais do professor C.K. Prahalad, né? Que cada empresa, cada pessoa e cada empresa tem um conjunto de competências e o sucesso dela vem principalmente de investir naquilo que ela tem de melhor. Então, quem são os clientes certos? São, antes de tudo, os clientes que valorizam aquilo que eu faço bem. São os clientes que valorizam aquilo que eu tenho competência para fazer. Eu estudei com a Ana Andréa Chaia, que foi presidente da L'Occitane, lá na SPM, depois a gente foi treinar junto na Unilever, e eu não esqueço de uma entrevista que fizeram com ela e disseram que ela talvez estivesse perdendo a oportunidade de atender a classe CD no Brasil, que era a classe que, na época, mais crescia em termos de consumo de cosmético, e eu me lembro a Ana Andréa dizendo... a gente foi até uma entrevista na Valor, a Ana Andréa dizendo a gente não quer crescer nessa classe social, porque essa não é a nossa vocação. Cada empresa tem a sua vocação
e ela cresce na medida em que ela respeita essa vocação, ela entende as suas competências e foca nos clientes que têm a ver com a sua competência. Uma empresa que faz isso muito bem e se reinventa o tempo todo é a IBM, né? Quando ela percebeu que os clientes não valorizavam os computadores que ela fazia, ela vendeu a operação dela para a Lenovo, que era alguém que tinha competência de fazer produtos mais baratos em série, porque os computadores estavam se comoditizando, né? E a gente está, na Iner, a gente está oferecendo um treinamento para executivos da IBM, um treinamento longo, de 2 semanas, semana passada e essa, e uma coisa que eu vi, que eu discuti com as pessoas, a IBM está fazendo um spin-off de uma das partes dela, né? E na minha maneira de entender, o que ela está fazendo é exatamente o que ela já fez, né? Ela está pegando uma parte do negócio, né? E colocando como uma outra empresa para que ela possa se concentrar naquilo que ela acha que é a área do negócio que tem mais a ver com as competências que ela tem hoje e que são importantes, né? Eu estou dizendo isso porque isso não é segredo, isso saiu no jornal, tudo, e a IBM está fazendo um spin-off de uma área dela. Bom, além desses 2 aspectos aí que eu falei, um outro aspecto importante, se eu quero ter uma empresa que cultiva Customer Experience, Customer Centricity e Customer Success, é que se a estratégia não vier lá de cima, muito dificilmente eu vou conseguir fazer isso, porque, por exemplo, para centralizar toda uma organização ao redor do cliente, em termos de estrutura, em termos de processo, né, sem o apoio da alta direção, isso não acontece. Então, se eu quero ter um Customer Triangle bem-sucedido, eu tenho que garantir que eu tenho o apoio das pessoas que estão em cima, na parte de cima da organização, né? Agora, alguns paradoxos ligados com essas 3 tendências, né? E vocês vão entender exatamente o que eu falo, o que eu quero dizer quando eu falo de paradoxo, né? Primeiro, né? Atendimento ao cliente, né? Olha só que interessante. Ter um atendimento ao cliente é bom para essas 3 tendências, mas, ao mesmo tempo, é ruim. Yuri, mas como é que ter um bom atendimento ao cliente pode ser ruim? A questão é simples. O atendimento ao cliente, tradicionalmente nas empresas, ele está lá, né, para a maior parte do trabalho dele é resolver problemas, né? Então, o customer service, né, o saque, né, dificilmente, né, uma parte menor tem a ver com elogios e sugestões, mas a maior parte do atendimento ao cliente é para resolver problema. Então, significa, se eu tenho uma área de atendimento ao cliente grande e forte, significa que eu não fiz o meu papel no Customer Success, no Customer Experience e no Customer Centricity da maneira como eu deveria ter feito, né? Então, uma coisa interessante é que, quando eu faço um Customer Triangle bem feito, o atendimento ao cliente perde peso dentro da organização. Outra coisa importante, outro paradoxo importante tecnologia é muito relevante para essas 3 tendências, para essas 3 atividades. Só que, se eu achar que a tecnologia é que determina o que acontece nessas áreas, eu estou fazendo o rabo abanar o cachorro, o que é ruim, o que acaba fazendo com que as pessoas dentro da empresa, não entendam, né, o papel da tecnologia. Vou dar um exemplo muito claro e que aconteceu e que vem acontecendo há muito tempo. Se você perguntar para uma boa parte dos executivos o que é o CRM, as pessoas vão dizer que o CRM é um software, né? Mas o CRM não é um software. O CRM é, antes de tudo, uma filosofia, né? Customer Relationship Management, é a gestão do relacionamento com o cliente. O que, se apoiado por um software, tem mais chance de ser mais eficaz. Mas, na verdade, né, eu tenho que pensar primeiro em colocar o cliente no centro da operação, em garantir que eu sei como o cliente tem sucesso, em proporcionar uma grande experiência para ele e fazer a tecnologia ajudar, né? Por exemplo, no Customer Experience, a gente vai ver, dependendo da maneira como ela é tocada, a tecnologia pode até atrapalhar. Então, é um paradoxo. A tecnologia tem o potencial de ajudar, mas ela também tem o potencial de atrapalhar se a tecnologia
for a guia do processo. Então, eu vi várias empresas ao longo desses meus mais de 30 anos no mundo empresarial comprar um software e construir o processo em cima do software. Não, espera um pouquinho. Primeiro, eu digo como as coisas funcionam. E aí eu compro um software que me ajuda a acelerar aquilo. Agora, óbvio que eu posso, e frequentemente eu preciso fazer adaptações naquele software, né, e no meu processo, para que as coisas se encaixem. Mas eu não posso partir de um software e construir uma empresa ou um processo de atendimento ao cliente, um processo de criação de experiência do meu cliente, né, a partir da tecnologia. Tá? E outro paradoxo é o lucro. Não existe relação com o cliente que prospere a longo prazo se a empresa não der lucro. Isso é verdade. Mas todas as experiências mostram que pensar no lucro é um caminho curto para você destruir a tua relação com o cliente. Tá? Eu tenho que estar atento ao lucro o tempo todo, mas o que faz alguém prosperar, tá? Uma empresa prosperar, é a paixão que ele tem em atender o cliente, é a paixão que aquela pessoa tem em oferecer algo que seja relevante para o cliente. Então, o lucro tem que ser uma consequência e não uma causa. Né? A Neila está falando uma coisa interessante aqui: automação sem maturidade de processo é aceleração do caos. Perfeito, Neila. Eu não conseguiria resumir de uma maneira melhor da que você resumiu. Né? É exatamente isso mesmo. A tecnologia ela não pode mover. Né? E olha só que interessante, nem o lucro. O lucro ele tem que ser uma consequência de um trabalho bem feito. Eu tenho que estar atento, eu tenho que controlar meus custos, eu tenho que ir atrás de clientes que possam ter retorno a longo prazo, mas se eu ficar pensando no lucro o tempo todo, eu acabo provavelmente subvertendo a ordem das coisas, onde não tem paixão pelo cliente que eu atendo, pelo que eu quero realizar, pela satisfação do cliente, óbvio, em troca ter a minha satisfação. Eu acabo subvertendo essa ordem e as coisas não ficam legais. Né? Então, tenho que pensar no lucro sim, mas eu não posso deixar o lucro comandar a minha empresa. Né? Agora, eu falei um pouco sobre as coisas que têm em comum nas três tendências e falei em alguns paradoxos que afligem essas três tendências. Agora, para a gente não ficar muito genérico nas três tendências, eu vou falar algumas coisas específicas sobre as três tendências. O nosso desafio aqui hoje é grande, né? 1 hora para falar de três tendências, cada uma dessa vale um treinamento de 18, 24, 40 horas. Né? A gente, na Inner, já ministrou treinamentos e desenvolveu projetos que consomem muito, muito, muito mais tempo do que isso. Mas a ideia é sintetizar isso para que vocês tenham um primeiro passo para navegar e se aprofundar nesses conceitos. Né? Então, vamos falar rapidamente sobre alguns aspectos. Né? Eu vou falar sobre cada um deles. Primeiro sobre o desafio, depois sobre algumas inspirações, se vocês quiserem se aprofundar, depois sobre algumas ideias-chave, né? E depois sobre os principais indicadores. Vou falar rapidamente para vocês conhecerem esses conceitos. Né? Qual que é o maior desafio de Customer Centricity? Cultura. Eu quero ter uma organização, presta atenção, Customer Centricity é ter uma organização que funciona ao redor da engrenagem central que é o cliente. A estrutura, o presidente muda com uma canetada. Os processos, uma boa consultoria de processos ajuda a reorganizar. Agora, a cultura já é algo muito mais demorado. O grande desafio é construir uma cultura de atendimento, onde as pessoas valorizem isso e entendam qual é o papel dela na relação com o cliente. A gente tem um grande cliente, que por uma questão de privacidade eu não vou revelar o nome, mas a gente tem um grande cliente que passou um briefing para a gente, que a gente está trabalhando junto com eles nesse briefing, que todas as minhas áreas que têm contato com o cliente são centradas no cliente. Mas as minhas áreas de apoio, elas não são centradas no cliente. Porque
como elas não veem o cliente no dia a dia, como elas não foram aculturadas nessa visão centralizada no cliente, elas têm até dificuldade. Algumas nunca nem saíram a campo para visitar um cliente, né? Então, o maior desafio da Customer Centricity, né, é a cultura, né? Lembrando, no Customer Centricity eu quero ter estrutura, processos e cultura sendo movido pela engrenagem central que é o cliente, né? A mais difícil delas é a cultura, né? E aí é um processo longo, né, onde eu tenho que fazer as pessoas entenderem que isso é importante, desejarem participar dessa mudança, conhecerem as ferramentas que permitem fazer essa mudança. Eu tenho que ajudar essas pessoas a desenvolverem as habilidades, porque muitas vezes as pessoas até têm boa vontade, mas elas não sabem como fazer isso, né? E eu tenho que reforçar. Como eu estou falando de mudança cultural, às vezes demora meses, anos, para eu restabelecer uma cultura com o foco no cliente. Algumas inspirações, né? Não vai dar para a gente se aprofundar, mas pelo menos citar para vocês poderem pesquisar e, se quiserem trocar uma ideia comigo, eu estou à disposição depois. Há duas inspirações na área de Customer Centricity. Uma delas é a Amazon, né? Desde o começo, uma das coisas que a Amazon entendeu é que ela precisava entender o cliente e construir os processos dela através ou com base no conhecimento que ela tinha dos clientes. Quando perguntaram para o Jeff Bezos, né, que foi o fundador da Amazon, por que ele o primeiro produto que ele vendeu foi livro, ele falou, não existe nenhum jeito de conhecer mais uma pessoa do que através dos livros que ele lê. Os livros que ele lê são o maior denunciador, o maior indicador dos interesses de uma pessoa. Olha que visionário, cara. Se eu souber o que as pessoas leem, eu sei no que elas estão interessadas. Porque o cara que compra um livro de vinho quer comprar vinho. Um cara que compra um livro de gastronomia quer comprar gastronomia. O cara que compra livro de TI provavelmente quer comprar computador, tem uma maior chance de fazer isso. Né? Então, a Amazon construiu todos os processos dela para conhecer cada vez mais os consumidores, usando a tecnologia como um artifício, e na medida em que a tecnologia foi evoluindo, a Amazon foi evoluindo em cima da tecnologia. Né? E a outra empresa é a Electronic Arts, né, que é a empresa de games, né? E olha só que interessante, né? Aqui em 2013, essa aqui é aqui é a curva de valorização das ações da Electronic Arts desde 2010 até 2018, né? Em 2013, a Electronic Arts foi chamada de a pior empresa dos Estados Unidos. Os americanos são cheios desses prêmios, aí ela recebeu esse prêmio. A pior empresa dos Estados Unidos, em função do nível de relacionamento que ela tinha com os clientes dela. E a partir daí, né, o Peter Fader, que foi o cara que fez o estudo do case da Electronic Arts, ele acompanhou o desenvolvimento da estratégia de Customer Centricity da Electronic Arts. Né? E olha só o que aconteceu. Hoje ela é uma empresa super valorizada no mercado, né? Teve um crescimento muito expressivo ao longo dos últimos anos. Então, fiquem atentos à Amazon, pesquisem um pouquinho sobre a Electronic Arts, se vocês quiserem conhecer um pouco mais ter um pouquinho mais de informações sobre essa estratégia de Customer Centricity da Electronic Arts. Bom, algumas ideias-chave que ajudam bastante o Customer Centricity, né? Uma delas é o CRM. Yuri, mas você não disse que o CRM é um software, mas não é um software? Que papo é esse? Não. Eu não posso escolher o CRM, nem definir um CRM e depois definir os meus processos. Mas, se eu quero estar centralizado no consumidor, dentro do meu ERP, eu preciso ter um módulo de CRM que faça com que a empresa enxergue o seu funcionamento a partir do que se conhece de cada consumidor. Tá? Então, essa é uma ideia importante aí em Customer Centricity. Outra ideia importante em Customer Centricity é o que a gente chama de Data-Driven Decision. Eu preciso
né? Se eu quero ser centralizado no consumidor, eu preciso tomar decisões sobre o meu consumidor, baseado sobre o meu cliente, baseado em informações que eu tenho dele. E hoje em dia, né, gente, se eu tenho alguns recursos tecnológicos básicos, eu consigo entender como o meu consumidor se comporta, onde ele vai, o que ele compra, o que ele não compra. Quem nunca deixou um produto numa loja virtual dentro de um carrinho e depois começou a receber lembretes dessa empresa, né, sobre o produto que está dentro do carrinho, ou até situações menos evidentes, como tem gente que fala até que a capacidade da tecnologia capturar sons, né, às vezes tem amigos meus que juram por Deus que quando eles falam de viagem, eles começam a receber e-mails e posts de viagem, né? Então, se vocês acham que isso é possível, vejam um filme chama Snowden, que fala sobre o que a tecnologia, do ponto de vista de espionagem, tem capacidade de fazer, baseado no Snowden, que foi aquele cara condenado até por espionagem nos Estados Unidos. Então, o Data-Driven Decision é isso, né? Quer dizer, eu me basear nas informações que eu vou recolhendo sobre o meu cliente para tomar decisões sobre ele. E um conceito importante em Customer Centricity é colaboração. Tá? Colaboração com quem? Colaboração com o próprio cliente. Olha só que interessante. Eu quero colocar o meu cliente no centro da minha operação. Eu quero que ele fique tão no centro que eu quero trazer ele para dentro da minha operação. Tá? Ou seja, ouvir mais o cliente, fazer o cliente ser um colaborador efetivo dos meus negócios. Tá? E ouvir, buscar sugestões, desenvolver coisas com os meus clientes. Nos mercados B2B, isso é muito mais fácil, mas no mercado B2C isso também acontece. A Elma Chips, nos Estados Unidos, com alguma frequência, lança salgadinhos de sabores que são criados a partir de promoções e campanhas junto com os clientes. Então, se eu quero ser customer-centric, eu tenho que trazer o cliente para o centro. E muitas vezes trazer ele para o centro mesmo, ou seja, botar ele dentro da minha empresa e fazer ele ser um colaborador do processo de desenvolvimento do meu produto. Né? Os indicadores mais efetivos para medir o quanto eu sou customer-centric é client equity, né? Ou customer equity, ou seja, o quanto a minha empresa vale em função do lifetime value do meu cliente dentro da minha empresa, ou seja, o meu cliente dura um tempo dentro da minha empresa, que é o lifetime value, né? Se eu calcular o valor, se eu trouxer a valor presente todos os meus clientes que devem ficar por um tempo médio calculado aí, na minha empresa, eu tenho o valor do equity de cliente, ou seja, quanto vale a minha, dizendo de uma maneira bem simples, o quanto vale a minha carteira de cliente, né? Quanto mais a minha carteira de cliente valer, maior é um indicador de que eu tenho uma estratégia customer-centric bem-sucedida. Tá? E empresas que são customer-centric conseguem fazer cross-selling e upselling de uma maneira muito mais efetiva. Né? Cross-selling é vender produtos de outras categorias. Né? Então, se no caso da Iner, por exemplo, se eu vendo um treinamento para um cliente e depois ele compra um coaching, isso é cross-selling. Né? E upselling é quando eu compro um produto básico e depois eu passo por um produto mais sofisticado. Então, eu compro um carro, né, sei lá, um carro básico da Toyota e depois eu vou lá e compro uma SW4 da Toyota. Eu fiz, né, a Toyota fez um upselling para mim. Empresas que são centradas no cliente têm mais facilidade para fazer cross-selling e upselling, porque conhecem bastante o consumidor, tem uma relação de desenvolvimento de produtos baseado nas expectativas do consumidor, né, e do cliente, no caso do B2B. Então, eu tenho esse customer centricity, vamos dizer, aferido através desses indicadores, né? Client equity ou customer equity, cross-selling e upselling. Tá? Então, como eu disse para vocês, né, para não estourar o tempo aí, né, eu estou falando de algumas coisas específicas, né, alguns flashes de cada uma dessas tendências só. Né? Customer Success. Qual é o maior
desafio do Customer Success? Vencer o afastamento natural que os clientes têm da empresa. Existe em física uma tendência que a gente chama de entropia, né? O que é entropia? É a tendência que os sistemas têm de se desorganizar, né? E a relação cliente-empresa é um sistema entrópico. Ou seja, a tendência não é um cliente ficar para sempre numa empresa, a tendência é aparecem novos fornecedores, os clientes saem da faixa etária de consumo daquele produto, os clientes casam e param de consumir um determinado produto, os clientes morrem, os clientes... Então, existe uma tendência, né, do cliente ir embora, né? E o que eu quero, né, no Customer Success é manter o cliente dentro de casa para que ele seja bem-sucedido e continue comprando de mim. Então, o maior desafio é vencer esse afastamento natural, né? O cliente, o meu consumidor, olhar para o concorrente e se fascinar por ele, que é uma coisa natural. Quanto mais opções eu tenho, maior a probabilidade disso acontecer, né? Quem são duas empresas que valem a pena uma olhada, né? A Salesforce é uma das empresas que construiu o sucesso dela em cima do conceito de Customer Success. A ficha da Salesforce caiu o dia que ela descobriu que ela tinha um churn. Churn é o giro, né, da carteira de clientes dele de 8%. Né? E aí falou, 8% não é muito ruim, né? 8% de churn ao ano é bom. Não, só que o churn da Salesforce era 8% ao mês. Né? Ela trocava a carteira de cliente inteirinha todo ano. E ela falou, pera um pouquinho, tem alguma coisa que está errada aqui. E ela começou a entender que ela só seria bem-sucedida se ela, primeiro, garantisse que o cliente tinha recebido aquilo que ele tinha comprado. Segundo, se ele soubesse usar aquilo que ele tinha comprado. Terceiro, se ele soubesse tirar dinheiro do fato de saber usar aquele produto. Então, foi isso, né, que a Salesforce investiu, né, e vale a pena conhecer mais o case da Salesforce. O LinkedIn é uma empresa muito forte na área de Customer Success. A Salesforce eu conheço através da mídia, né, estudando, lendo, mas o caso da LinkedIn eu conheço mais de perto. Eu tenho um coach que é executivo do LinkedIn em Dublin, e ele trabalha na área comercial e ele me conta sobre a atividade da área de Customer Success. Né? O LinkedIn é uma empresa que ela que sabe que só vai continuar fazendo sucesso se as pessoas que usam os produtos dele fizerem sucesso. Né? Algumas ideias-chave aí no processo, né? De Customer Success. Uma ideia interessante é a ideia de lealdade atitudinal. Né? Olha só que interessante. O que o Customer Success quer é conseguir lealdade. Mas existem dois tipos de lealdade. Né? Lealdade comportamental e lealdade atitudinal. O que é lealdade comportamental? É quando eu sou fiel porque eu não tenho outra opção. Né? Muito provavelmente vocês conhecem aí diversas empresas que vocês continuam comprando deles indefinidamente, não porque vocês amam essas empresas, mas porque vocês não têm outra alternativa. Né? Isso é lealdade comportamental. O grande objetivo é conseguir uma lealdade atitudinal, ou seja, mesmo que existirem outros concorrentes, eu continuo comprando dessa empresa. Né? A Apple, por exemplo, é uma empresa que tem lealdade atitudinal. Né? Mesmo quando a Samsung lança um produto melhor, objetivamente, que o iPhone, né? Uma boa parte das pessoas continua comprando iPhone porque essas pessoas desenvolveram essa lealdade atitudinal com relação à Apple. Tá? Uma outra ideia interessante, quando eu falo de Customer Success, é a ideia de desenvolvimento de clientes. Né? O objetivo não é só fazer o meu cliente ficar satisfeito. O objetivo é fazer o meu cliente ficar mais rico. É isso que chama de desenvolvimento de cliente. Como é que eu faço o meu cliente ficar mais rico? Tem um professor americano que diz uma frase que, nesse sentido, que ele diz o seguinte: o melhor jeito de ficar rico é fazer o seu cliente ficar rico. Ou o melhor jeito de ser feliz é fazer o seu cliente ficar feliz. Então, o meu objetivo não é deixar ele satisfeito só.
é ajudar ele a enriquecer, ajudar ele a ficar maior. Sei lá, se eu sou uma empresa do agrobusiness e eu começo a atender um criador de gado que tem um plantel pequeno e eu for alguém que o ajuda a desenvolver o seu plantel, né, e de 100 ele vai para 1 milhão de cabeças, né, esse desenvolvimento que eu fiz com ele, eu vou usufruir de grande parte desse sucesso dele. Né? Então, o conceito de desenvolvimento de clientes é muito importante. E uma ideia-chave aqui em Customer Success é que o Customer Success é um conceito que vale para qualquer negócio, mas ele vale principalmente para empresas que funcionam a partir do modelo de assinaturas. Né? E, se vocês notarem bem, cada vez mais frequentemente os produtos são vendidos por assinatura. Né? Vocês certamente conhecem vários deles, de vinho, passando por revista, por brinquedo, né? E literatura, né? Pelo modelo de assinatura. E, obviamente, né? Sem contar as TVs a cabo e o próprio Netflix. Né? E os softwares também, né? Que o conceito de software as a service, né? Não é nada mais do que um conceito de assinatura. Quando eu vendo assinatura, né? Quando eu vendo um produto, tipo um carro, que o cara vai comprar de mim de novo daqui 4, 5, sei lá, 10 anos, o sucesso dele com o meu produto é importante. Agora, imagina um negócio em que ele renova todo mês, né? Ou que ele teria que renovar todo mês. Né? A minha atenção no processo de Customer Success é muito maior. Né? Como é que eu meço Customer Success? Né? Os indicadores mais importantes é o tal do Lifetime Value, né? LTV, o Lifetime Value, ou seja, quanto tempo é a vida de um cliente na minha empresa, né? O NPS, né? Que mede com uma pergunta muito simples, né? Se você indicaria aquele produto, qual é a probabilidade de você indicar aquele produto ou serviço ou marca para um amigo, né? Que é uma medida muito simples, e exatamente por ser muito simples, talvez hoje seja a medida mais usada quando a gente fala de Customer Success. E não só de Customer Success. É óbvio que a maior parte desses indicadores que eu estou mostrando, que eu mostrei, por exemplo, em Customer Centricity, também tem influência aqui, também tem esse cruzamento, mas eu estou indicando aqueles para os quais aquele indicador é mais aderente. Né? O NPS tem mais a ver com Customer Success, mas o NPS também tem a ver com Customer Experience, também tem a ver com Customer Centricity. Né? E o churn, que é aquilo que eu falei, é a rotatividade da tua carteira, né? Principalmente quando você fala de negócios de assinatura. Tá? O maior desafio que eu tenho quando eu falo de Customer Experience hoje em dia é a fragmentação. Né? E aí, por exemplo, é uma situação em que a tecnologia pode ajudar muito ou pode atrapalhar bastante. Né? Por quê? O que é a fragmentação? Eu imagino que, olhando aí para trás, vocês devam ter se dado conta do quanto eu gosto de comprar livro. Né? E eu compro livro virtualmente e eu compro livro presencialmente. Durante muito tempo, nas livrarias onde eu comprava presencialmente, eu era um ser humano e quando eu comprava virtualmente eu era outro. Né? Então, eram dois seres que, na verdade, eram só. Às vezes eu comprava na livraria física, às vezes eu comprava pela internet. A fragmentação, quanto mais canais eu tenho, maior é a fragmentação. Então, se eu me comunico com a empresa por WhatsApp, pelo e-mail, direto no site dele e visito a loja dele, né? E visito 4 lojas diferentes dele, dependendo de onde eu estou, né? A chance de a minha experiência ser totalmente fragmentada é muito grande. Né? Então, por exemplo, em redes de franquia, isso é ainda mais dramático, porque esse cara é de uma rede, o outro cara é de outra rede. Não, mas eu comprei o produto da marca, né? Sei lá, do Boticário, mas aqui é um franqueado, ali é outro franqueado. Né? Eu sei que hoje em dia o Boticário está integrado, mas existem marcas que ainda não estão integradas.
né? E aí eu tenho um grande desafio. Se eu quero oferecer uma experiência para o meu cliente, né, que é fazer com que ele sinta que em cada ponto de contato valeu a pena, né, ele não pode ser considerado seres diferentes em cada um desses pontos de contato. Duas inspirações: a Apple, né, que talvez seja a referência contemporânea, e a Disney, que é uma referência clássica, né? Entender o que é Customer Experience. Quem ama o conceito de Customer Experience precisa ir para a Disney, espera a pandemia passar. Eles estão funcionando, na verdade, lá, né? Mas precisa ir mais tranquilo. Espera a pandemia passar, e se você ainda não foi, não levou seus filhos, você precisa ver o que é uma preocupação com a Customer Experience, né? Cada detalhe é notado, cada situação é tratada como uma oportunidade de te fascinar, né? E a Apple, óbvio, dentro do seu escopo, né, tem a mesma abordagem, né? Talvez o exemplo mais dramático da Apple, dessa preocupação com todos os detalhes em todos os pontos de contato, é as embalagens da Apple, né? Eu acho que eu tenho, sei lá, 60% ou 70% de todas as embalagens de produtos que eu comprei da Apple, porque a embalagem, ela é em si uma experiência de design, ela é uma experiência estética. E a Apple, quando projeta as embalagens, né, projeta a embalagem para que a experiência de abrir seja algo gostoso, né, seja algo bonito, seja algo fascinante, né? Então, a Apple também é uma inspiração, né? Algumas ideias-chave, né? Primeiro, emoção, né? A gente falou lá no começo, o Dário perguntou, né? O que você quer dizer, Yuri, com satisfação racional, né? Uma coisa que a gente precisa entender que experiência, é algo sensorial. Então, mesmo no B2B, eu tenho que estar atento ao significado emocional das experiências que eu estou proporcionando para o meu cliente, né? Não é porque o produto funcionou que eu construí uma boa experiência com ele. Não é porque ele chegou e foi atendido na hora que isso é uma boa experiência. Isso é um ingrediente da boa experiência, mas como ele se sentiu? Ele se sentiu acolhido ou ele se sentiu um número, né? Uma customer experience, seja no mundo B2B, seja no mundo B2C, tem uma dose forte de emoção. Uma forma de garantir que cada uma dessas etapas seja coberto, né, é trabalhar com o conceito de jornada do cliente, que é analisar passo a passo o que acontece com o meu cliente, desde a hora que ele pensa que ele pode precisar do meu produto, até o momento em que ele está satisfeito com a compra, né? Então, isso é o que a gente chama de jornada do cliente. E uma ideia forte aí em termos de customer experience é a ideia de sinestesia, que é o ser humano tem 5 sentidos, né? Fora as mulheres, né, que tem o sexto sentido, mas o ser humano normal tem 5 sentidos, né? E uma experiência, ela tem que levar em consideração, né, considerar a hipótese de brindar todos esses sentidos do cliente, né? Então, o paladar, o olfato, o tato, né? E como é que eu posso brindar todos esses sentidos do cliente, né? Eu vi que tem algumas pessoas aí participando do nosso webinar que participaram dos cursos da Inner, né? Os cursos da Gallup, da Inner, a gente mandava junto com o material, né, um chocolatinho para as pessoas, né? Porque é uma maneira de fazer as pessoas se sentirem valorizadas e respeitadas e consideradas a partir de um dos sentidos que é o paladar, né? Então, ativar isso, né? Então, a sinestesia é muito importante. Quais são os principais indicadores que a gente usa aqui? Lembrando, o NPS também é bastante usado aqui, mas o Customer Effort Score é interessante, ou seja, você tenta medir qual é o nível de esforço que o cliente teve que fazer para comprar o seu produto, né? Quanto foi difícil achar a loja ou a loja virtual, quanto foi difícil navegar no site, o quanto foi difícil fazer a compra, né? O Customer Effort Score é uma das formas, né? E o tradicional, o Customer Satisfaction, que é o quanto a pessoa ficou satisfeita efetivamente com a experiência. E um último slide para a gente encerrar aí, não vou passar mais que 5 minutos aí do tempo que a gente tinha programado.
Um outro conceito, né, uma outra ideia que está na intersecção entre o Customer Experience, o Customer Centricity e o Customer Success, né, uma nova função que está aparecendo aí, né, que é o CCO, né, que é o Chief Customer Officer. Né? E aí algumas pessoas têm perguntado, cara, o Chief Customer Officer não é o Chief Market Officer ou Marketing Officer que existia, né? Quando você fala de empresas de consumo, talvez o CMO é um cara, nas empresas de consumo, ele tem essa responsabilidade, vamos dizer, sistêmica, interage com todas as áreas. Mas o que, ao longo desses 30 anos de mundo empresarial, eu tenho visto é que nas empresas B2B, o CMO tinha muito mais um papel de apoio à área de vendas, né? E quando ele cria uma função como o CCO, né, ele tenta dar uma nova roupagem para o papel da área de marketing na empresa, né? A pessoa passa a ser o profissional que está ocupando esse espaço dentro da organização, ele tem o papel de ser o defensor, o representante do cliente dentro da empresa. Que, como eu disse, na maior parte das empresas de produto de consumo, já é assim há algum tempo. Né? Mas, como as empresas, principalmente as empresas B2B, querem criar uma ruptura, criar uma mudança, né? Elas dizem, né, que agora, então, a gente não vai ter só um CMO, né, que tem mais esse papel de ajudar a área de vendas, e vai ter um CCO, que é alguém que coloca o cliente no centro da estratégia. Né? Então, esse é o papel do CCO aí. Pessoal, tá aí meu e-mail. A Inner está acessível nas redes sociais, né? A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram com um trabalho fantástico que a Vanessa está fazendo junto com a Isabela no Instagram. A gente começou a usar o Instagram mais recentemente de maneira organizada, então vale a pena dar uma olhadinha lá no canal da Inner, lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Entrem em contato com a gente da maneira que vocês quiserem, né? E a gente está com o e-mail de vocês na inscrição que vocês fizeram. A gente vai mandar para vocês alguns resumos de livros, alguns links com resumos de livros que estão no nosso blog, no site da Inner, inner.com.br. Né? Se vocês forem lá em conteúdo, vocês vão achar o nosso blog. Tem resumo de vários livros ligados a Customer Centricity, Customer Success, Customer Experience. Vai ser um prazer receber vocês lá para conhecer um pouco mais. Quem quiser me mandar um e-mail, fica à vontade para a gente trocar mais ideias sobre esse assunto que é fascinante. Deixa eu ver se tem alguém que tem alguma pergunta. Né? A Isabela, né? Você conhece alguma empresa que atue com as 3 abordagens? Cada um dos conceitos é mais indicado ou adotado para algum tipo de negócio ou segmento? É uma empresa que aparece em praticamente todos os livros dos 3 temas, é a Apple. Né? A Apple, ela tem uma postura, ela coloca o cliente como grande motor do funcionamento dela, ela se preocupa em criar uma experiência para o cliente, né? E ela sabe que se o cliente não tiver sucesso, ele não vai continuar como cliente. É por isso que nas lojas da Apple tem aquela Genius Bar. Né? O que é a Genius Bar lá? É o lugar onde as pessoas pedem socorro para aprender a usar, né? E tem aqueles cursos todos lá na loja da Apple. Né? O Customer Success, ele é mais aderente a negócio, a modelos de negócio de assinatura. Né? Os 3 são mais vocacionados para negócios de receita recorrente, mas principalmente o Customer Success. Né? Legal, ótima pergunta, Isabela. Vou ver aqui se no bate-papo tem mais alguma pergunta. A Neila está agradecendo, obrigado pelos ensinamentos. Ela está perguntando se pode fazer pergunta. Claro que pode, fica à vontade, Neila, eu vou estar aqui. A Vanessa está dizendo
uma dica, a embalagem das sandálias Kenner é uma experiência à parte. Recebemos a encomenda outro dia e ficamos encantados. Legal, olha só, né? A experiência gerando o consumo do produto, né? O Lenski também está aí, né? Parabéns, iniciativa. O Lenski, um grande amigo, um executivo soberbo aí, que está hoje à frente do Laboratório Cristália. Obrigado pela participação, meu irmão. Grande abraço para você. Se tiver mais alguma pergunta, se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Estou aqui, eu vou continuar aqui por mais alguns minutos, se vocês quiserem fazer perguntar. Nancy, querida Nancy, que participou, que é coach formada pela Inner, coach de pontos fortes. Obrigado, Yuri, excelente, didático, tivemos uma ótima experiência de aprendizado. Obrigado, Nancy, você sempre gentil aí, e sempre nessa batalha aí para fazer a ideia de desenvolvimento com base em pontos fortes ser cada vez mais proeminente aí no Brasil. Estou à disposição. Fiquem à vontade. Se precisarem de alguma coisa, me mandem um e-mail, a gente conversa. O Matheus agradecendo aqui, muito bom, parabéns. Muito obrigado. O Winter, obrigado, Yuri, excelente momento e muito produtivo. Fico feliz que possa ter sido útil. O Winter apareça sempre aí nos nossos webinars. Vai ser uma honra te receber. A Laís, obrigado. Quanto por cento de budget você indica a empresa ter para investir em Customer Success? Depende muito, viu, Laís? Empresas B2B, empresas B2C, empresas que têm modelo de negócio de assinatura ou não, tem que analisar cada caso. Às vezes, a área de Customer Success está ligada à área de vendas, às vezes está ligada à área de marketing, então é desafiador. Se depois você quiser me passar um e-mail falando mais do seu negócio, a gente pode trocar uma ideia. A Gisele, obrigada, conhecimento adquirido deve ser compartilhado. Parabéns. Obrigado, Gisele. A Mônica também, já tive a oportunidade de fazer um curso com vocês. Parabéns, vocês arrasam sempre. Poxa, Mônica, que gostoso ouvir isso. Isso é muito melhor que NPS, muito melhor que Lifetime Value. Esse carinho faz muito bem para a gente. Muito obrigado. Laís vai me passar e está agradecendo aí pela live. Valeu, pessoal. Então, a gente se fala em breve aí. Aguarde que em breve teremos outras lives aí. Um grande abraço para vocês.